Olá, boa tarde. Estamos aqui chamando. Olá, boa tarde. Estamos aqui aguardando o pessoal do Projeto Baobá. Vamos ver. Olá. Olá, meninas. Olá, Evelyn. Estamos aqui as gurias já apareceram. Chamando o pessoal do Projeto Baobá, a família Baobá aí se encontrando. Vamos ter uma conversa aqui com os desafios da tecnologia, não é? Mas também os benefícios todo que ela nos traz. Estamos aguardando. A Aline que vai entrar. Olá, meu bem. Tudo Como bom? estamos? Tudo bem? Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo Tá bem? bem. Estou, tá ótimo. Tá Ah, tranquilo. Pois conseguimos se é, os encontrar. desafios, né? Uhum. É os desafios, né? Faz Isso parte. mesmo. Estamos nos adaptando ainda, né? Com essa nova forma de comunicação, de estarmos próximas. Agora conseguimos aqui. Vamos poder trocar A essa Dinorá tá riqueza de conteúdo. chegando, a Raoni. Me conta, amor, fala, quem são essas pessoas que estão entrando? A Sueli chegou aí junto, tô vendo. Maravilhosa! A Raona também, colega conhecida de muitos anos, colega de profissão. Oi, Oi, Sueli, amada. todas grandes professoras, educadoras, psicólogas que também têm esse olhar de delicadeza para a infância, né? De cuidado com as infâncias que E são estão aí parceiros do para projeto. agregar, né? Sim, são Uhum, parceiros também, vão estar fazendo lives com a gente, vão estar ajudando a pensar esse momento, né? Como que a gente pode se fazer presente na vida dessas famílias, dessas crianças e contribuir de alguma forma para que a lindeza da infância continue acontecendo, né? Mesmo de uma forma um pouco diferente, porque as crianças têm sentido muita falta dos espaços de conviver, né? Das escolas, da dos ambientes. convivência, É, principalmente a convivência. exatamente. E como que a gente pode estar tendo um olhar para essa situação e poder acolher, né, esses sentimentos das crianças também e oferecer para elas algo de qualidade, né? Oferecer essa Com natureza certeza. que está em nós, né? A natureza que está conosco, está em nós, para que a gente possa passar por isso de uma forma leve, ficar com boas recordações, criar boas memórias desse período e daqui a pouco tudo volta ao normal e a gente volta a poder conviver, brincar nos parques, nas praças, subir em árvore, correr, cantar como eles gostam, né? Até a Eliana entrou aí. Oi, Eliana. Oi, Ah, tem os amigos chegando junto aí. coisa Milena, boa. quem mais tá entrando? São pais, são professores, parceiros do projeto? Me São conta mais quem é que está professores, chegando junto aí com a gente. são professores que também que estão tendo esse novo olhar, né? E estão acompanhando o nascimento desse projeto e que a gente também quer que sejam parceiros, que estejam conosco nos eventos, na criação desse novo olhar de educação, né? O objetivo do Baobá, do projeto, é ser um espaço que acolha a comunidade de uma forma geral, né? Não é ser apenas um espaço voltado para a criança, mas é um espaço voltado para quem estuda a infância, para quem mantém a sua criança interior viva, né? Que a gente possa juntos assim criar a estrutura física de um espaço para criança, um ateliê, uma escola de educação infantil, isso ainda vai estar sendo estruturado, mas também um espaço de pensar a educação, né? Então, o objetivo é ser um multiplicador de ideias novas, ideias antigas, fazer um misto, né, de conhecimento e trocas também, né? Então, esse que é o bonito do projeto, assim, a vontade de acolher as famílias, tirar as dúvidas, trocar informações que nós temos enquanto escola, enquanto educadoras, com um olhar que a família tem também, e um misto
de vontade de crescer juntos, assim, né? De proteger as crianças, de oferecer recursos de qualidade e o mais natural possível para eles, né? Eles tenham liberdade de ser quem são, né? Tenham liberdade de crescer, de florescer, de estar com a gente de forma saudável. Acho que esse momento que a gente está vivendo é um pouco isso também, né? Então, nós estamos voltando para nossa casa, estamos ficando muito em casa, as crianças estão muito nos seus ambientes familiares, né, e domésticos. E essa curiosidade que a criança tem por natureza, cientista natural, que muitas vezes a criança explora só na escola, né, coisas diferentes, ou nos espaços que ela Sim. vai no túnel, pracinha, e em casa acaba sendo uma casa dormitório, né? Chega em casa já no final do dia, aí é aquele momento de relaxar, de tomar um banho, de fazer uma refeição e logo o sono. E no dia seguinte começa de novo aquele fluxo, né, mais corrido. E isso que a gente está vivenciando agora é uma oportunidade de a gente olhar para essa criança, né? E para essa natureza infantil do descobrir, do conhecer, e como que a gente pode, enquanto casa, enquanto família, alimentar isso, nutrir isso, deixar esse espaço para essa criança usufruir de uma forma diferente, né? Nós Com estávamos até certeza. agora pouco conversando sobre as gavetas, né? Que o grande fascínio da gaveta, né? Que a criança ela brinca com um brinquedo que ela já conhece por um tempo muito limitado, né? Então ela vai buscar a exploração, o conhecimento dentro de casa, da onde? Dos espaços mais fechadinhos, o que que tem naquela gaveta, o que que tem naquele móvel que ela não mexeu. Então essa natureza de exploração, se ela não está disponível ao ar livre, em espaços maiores, ela vai acontecer igual no espaço onde a criança estiver, e como que a gente pode olhar para isso, né? E não impedir essa criança de explorar e de conhecer, claro, sempre com segurança, sempre tendo um olhar protetivo para esses aspectos, mas assim, deixar isso acontecer, deixar essas Sim. descobertas. Milena, agora eu queria dar um oi oficial aí para todo mundo que está chegando, o pessoal tá junto aí, né? E eu queria te perguntar uma coisa. Para as pessoas que não nos conhecem, ou bom, para as pessoas que me conhecem, sabe que história é uma coisa muito importante para mim, que isso para mim é significativo, que é o que nos conduz pela vida fora, que faz com que a gente escolha determinadas situações. E eu pergunto para você assim, ó, como é que você descobriu a Gisele? Por que eu estou aqui agora, conversando com você, Ah, essa no história é Projeto Baobá? linda! Como é que a gente chegou? E a Vou gente te se contar, encontrou? então. Vou contar para esse público que está chegando para ficar com a gente. Anos atrás, 4 anos atrás, eu estava morando em Torres, em Santa Catarina, trabalhando em Torres e morando em Santa Catarina, no Paço de Torres, e em escolas dessa região. E através de uma colega que trabalhava em Santa e trabalhava em Torres, eu fiquei sabendo de uma formação que tu e a Eliana estavam fazendo lá com o pessoal, as colegas do município lá em Torres, e ela me convidou para participar. Eu disse, tu consegue me prestigiar, tu vai adorar, as gurias estão trazendo um novo olhar de organização dos espaços, um novo olhar para a infância, preparando os ambientes. Está sendo maravilhoso. Eu disse, olha, vai ser uma riqueza se eu puder participar. Ela disse, não, vem sim, vem participar. E aí foi onde eu conheci vocês. Nossa, participei dos últimos 2 encontros dessa formação e fiquei absolutamente apaixonada. Aí fiquei sabendo da Brinquedoteca Fênix, que vocês atendem lá em Capão, que recebem as escolas, e fiquei com aquele sonho de conhecer esse espaço dedicado ao brincar. Não tive a oportunidade de ir até a Brinquedoteca. Acabei retornando, morando aqui no Rio Grande do Sul novamente, e surgiu o curso agora nesse verão em Capão. E aí, conversando com essa mesma colega, com a Vocês viram Elaine, que a ela Milena, ela transita, né? Ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela é uma pessoa que está sempre buscando algo melhor para oferecer para as crianças, para se melhorar, para se conhecer melhor enquanto profissional, né? Isso é fundamental, tá? Mas e aí? Ai, a busca Continua. ela é eterna, né? A gente está sempre, Sim. sempre explorando, como as crianças, né? O professor ele está sempre buscando, sempre estudando. E aí eu tive a oportunidade nesse verão de participar desse curso que tu ministrou com a Liana, na Estrelinha do Mar, na escola ali com a Carla, maravilhoso, um espaço riquíssimo, montessoriano, referência, né? Referência em educação montessoriana no Sim. Brasil. Uhum. E foi assim, nossa, espetacular, sem palavras para descrever assim a riqueza que foi. Passamos uma imersão ali no final de semana
E aí eu trouxe essa experiência para o grupo, né, do Baobá, disse, gurias, a gente precisa dessas pessoas com a gente. E aí já estávamos na outra escola onde eu trabalhava, estávamos já com o teu livro estudando, né, essa natureza, já estávamos lendo os textos e referenciando o nosso estudo, no teu livro também, no livro do Gandhi Piorsky, Brinquedos do Chão, eram as nossas duas bases literárias do estudo do ano. E aí esse estudo acabou sendo interrompido e até a existência dessa escola em especial em virtude da pandemia, a escola não vai retornar, mas aí nós estruturamos o projeto porque o sonho não pode parar, né? A gente tem que dar andamento, a vida é dinâmica, se vem uma barreira a gente vai lá e ultrapassa essa barreira e segue com mais coragem e mais vivências, né? E aí continuamos estudando e pensamos agora nesse momento em trazer essa riqueza. Aí tivemos nosso encontro também, dia 1º de maio, né? Foi a nossa primeira formação Então, oficial. olha só, para vocês verem como para vocês verem como as histórias se entrelaçam, né? A Milene nos conheceu em Torres, buscando um pouco mais de como é que a gente pode transformar um ambiente para que a criança possa ter mais acesso, possa ser mais livre. Eu quero dar um oi para as pessoas que estão entrando aí, o Bruno, o Marcos, eu vi o Paulinho, eu vi... Ixi, tá uma porção de gente aí, a Aline também chegando junto, que bom. A gente está aqui conversando sobre uma história, não é, Milene? Antes de mais nada, é uma história, né? Então, aí a Milena foi esse ano em Capão da Canoa, em função da brinquedoteca. Para quem não sabe, a gente tem uma brinquedoteca municipal chamada Espaço Fênix, já vai fazer 9 anos. E é um espaço da rede municipal, onde eu e minha parceira Liana Tubelo, que estava por aí até agora há pouco, criamos esse espaço lúdico, para se relacionar com todos os conhecimentos, todas as áreas de conhecimento de forma sensorial e científica. E as crianças vão e são livres nesse espaço. E a gente recebe todas as escolas do município, mais um trabalho com formação de professores bem significativo, porque a gente não tem como trabalhar com criança se a gente primeiro entrar em contato com a criança que somos. É a nossa história, a matriosca, né, da criança dentro da criança dentro da criança, até chegar no adulto, e o resgate disso tudo para que a gente possa realmente ver a criança. E quando o curso de fevereiro terminou, a Milena me falou, Gisele, a gente gostaria que você fosse na escola que eu trabalho. E entrou toda essa situação da pandemia, onde, como diz um amigo meu, João Carlos Borba, o mundo começou a acabar. Então a gente achou que o mundo tinha começado a acabar. E a gente não sabia exatamente o que nós íamos fazer com isso, não é? E a Fernanda Poleto, maravilhosa, querida, também uma profissional fantástica que tem esse trabalho com o universo infantil na relação com a natureza, na relação com o ambiente, né? Enfim, e aí nós conversamos e a Milena falou, Gisele, olha só, a escola está fechando um ciclo, eu estou com dor no coração porque está fechando, mas eu queria continuar o diálogo com você, eu queria te convidar para fazer parte do nosso projeto. E aí eu vou levantar e vou mostrar para vocês, porque eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. E eu vou buscar para vocês, o legal é que quando a gente conversa assim, a gente tem intimidade, inclusive, de estar na casa um do outro, né? Isso mesmo. Então, eu vou buscar um objeto muito especial aqui, para mostrar para vocês, e que tem a ver do porquê que eu estou aqui conversando com vocês hoje, porque a Milena me convidou, e aí eu pensei, tá, como é que fica, né? A gente ia fazer o nosso encontro presencial, eu acabei de derrubar. Nós íamos fazer o nosso encontro presencial, e quando elas propuseram, vamos seguir nos encontrando, né? Seguir nos encontrando mesmo online, e ela me disse, Gisele, o projeto se chama Baobá. E aí eu só olhei para ela e disse, olha, eu tenho uma coisa para contar para ti. Então, naquele mesmo dia, eu estava lembrando de uma das experiências mais significativas que eu vivi na minha vida e que tem a ver com esse objeto aqui que eu fui buscar, tá? Olha o tamanho, vocês conseguem perceber o que é? Ó, tem uma textura bem lisa. Tem uma textura bem lisa. Vou mostrar assim, olha como é que é. Vocês fazem ideia, quem está aqui aí assistindo, o que parece isso? Olha só, eu vou dar uma dica. Ele é um objeto muito pequeno perto do que ele se torna depois que sai daqui. Depois que ele sai daqui, ele se torna muito grande. Levantar mais a mão, ok.
Poderia ser uma castanhola, por que não? Se eu tivesse duas, eu conseguiria fazer o movimento, né? Parece um botão realmente, porque tem um ponzinho, um pontinho aqui no meio. Parece uma pedra de rio, né? A Sueli ali conseguiu descobrir. É uma semente. Esta aqui é uma semente, mas que poderia, junto com outra, virar castanhola. E também pode virar um botão. Tanto que ele tem aqui, ó, um botãozinho. Que esse aqui eu tirei de uma bolsa. É uma semente, sim. Semente será do quê, gente? Olha o tamanho dessa semente. Coisa Olha o mais linda. tamanho. De que árvore será que é? Agora já me entreguei, né? De que árvore será que é essa semente? E que tem a ver com o projeto Baobá. Então, essa é uma semente de baobá. Eu tenho 3 que eu carrego comigo. E veio do Senegal, num trabalho de cultura de paz para bebês que eu fui fazer no Senegal em 2011. E é uma árvore gigante, o baobá é enorme, gente, é uma coisa extraordinária, assim, ela tem diâmetro chega a ter 3 metros de diâmetro, exatamente. Aí a Sueli falou baobá, acho que no delay aí ela falou antes do que eu disse, né? O delay da internet. Mas enfim, por que eu trouxe essa semente? Fiz questão de ali buscar. Porque as histórias elas se entrelaçam e se entrelaçam quando são significativas. Baobá para mim tem um significado porque eu conheci a semente, eu senti o cheiro, eu estive embaixo da árvore, eu abracei a árvore, eu conheci as pessoas que moram em torno dessa comunidade que vive através do baobá. Então, essas histórias acabam sendo tão significativas que te marcam profundamente. Nós não temos baobá aqui no Rio Grande do Sul e nem no Brasil. Mas o baobá se tornou íntimo para mim porque me foi apresentado por uma comunidade. E na relação das pessoas com esse ambiente, com essa árvore, e tudo que gira em torno dessa cultura através desse ambiente, marcou, se entrelaçou com a minha história, me trouxe profundos aprendizados. E aí, quando a Milena me traz que o projeto vai se chamar Baobá, eu imediatamente lembrei que a importância de termos raízes e sabermos de onde vemos e de nos nutrirmos, porque as raízes das árvores, elas perfuram a terra e se comunicam umas com as outras por baixo da terra. Então, uma árvore, ela nunca é sozinha. Ela é uma comunicação em todas as que estão no entorno dela. Dentro dela, os nutrientes se comunicam, a constituição dela se comunica, uma árvore adoece, as outras adoecem na volta, e se amplificam nessa relação. Se cria esse ambiente, uma interfere na outra. E aí isso se manifesta lá em cima, lá na sua copa, né? Lá nas suas antenas, que é por onde ela recebe toda a energia que vem de cima, do sol, do movimento da terra, da chuva, de todo esse cosmos, né? Desse universo que tem no nosso entorno. E nós somos exatamente a mesma coisa. Nós somos a árvore. A partir do momento que nós ficamos eretos, nós somos o único animal que ficou ereto, né? Então, a partir do momento que ficamos eretos, a semelhança maior disso é a árvore. Então, a representação da escolha do nome do projeto é fundamental. E aí eu faço o convite da gente pensar sobre isso, como a Milena estava falando. Eu estou falando teu nome certo, é Milena? Milena, sim. Né? Tá certo. Milena. Isso. E quando a Milena fala desse momento que a gente está em casa, dessa atração que as crianças têm pelas gavetas, e um dos meus livros que foi publicado ano passado é O Brincar e a Natureza, como a Milena já falou, que são as descobertas, né, das relações entre esse ambiente, a descoberta do ser nessas relações com o ambiente. A gente fala, sim, dessas árvores, a gente fala da natureza, mas a natureza, ela está lá fora e ela está aqui dentro. Se nós somos e somos constituídos, né, por tudo que está no nosso entorno, essa natureza, ela está presente dentro da gente. Então, quando a gente está dentro de casa, essa natureza, ela pode estar presente também. Em vários momentos, de várias formas. A primeira dela é na respiração. É a primeira dela. E esse universo digital, ele é fantástico, porque ele permite muita troca de conhecimento. Mas a gente não pode esquecer dessa primeira natureza nossa, né? Que primeiro é a respiração, primeiro é os nossos movimentos, como nós nos percebemos. Esse universo digital, ele pode trazer
um infinito de possibilidades. Mas ele pode, por exemplo, nos deixar com a coluna pesada, pode nos deixar tenso, mas isso não é o universo digital que está deixando, vocês entendem isso? É a forma como nós relacionamos com esse ambiente aqui. Se nós voltarmos para a nossa natureza e conseguirmos observar, como é que eu estou sentado na cadeira aí? Eu estou confortável? A altura do celular ou do computador está adequada? O tamanho tamanho do meu ombro? Aonde está o meu olhar? Isso tudo é natureza, vocês conseguem entender? Então, é um cuidado que a gente tem que vai muito além de um único momento. Ah, eu vou oferecer natureza para a criança, ok. Então, eu levo a criança para a praça. Agora eu não estou podendo, tá bom, não estou podendo. Mas mesmo quando eu levava, a natureza ela fica só naquele momento ali onde eu levei a criança para a praça, e aí quando eu volto para casa, eu volto a me distanciar dessa criança, vou para o meu universo, seja ele digital, os meus afazeres, e a criança ela fica numa outra relação, com outro espaço dentro de casa. Então, pensar na natureza é pensar sobre isso. Que espaço a criança ocupa dentro da minha casa na relação comigo enquanto adulto e na relação com esse espaço? Ela tem acesso às coisas? Ela consegue alcançar? Se a gente está falando que produto para a natureza integral e saudável do adulto é importante, que eu cuide, inclusive, isso que a gente está falando, né? A, a altura das coisas para se relacionar nesse universo digital. Para a criança, a gente precisa pensar de tudo, desde ela tem acesso a subir num banco para poder se servir no balcão da comida da casa. Ser natural é ter acesso, é estar integrado no ambiente. Então, isso interfere. Ela tem uma jarra de água que ela pode se servir sozinha no copo. A gente está falando de crianças pequenas, né, Marina? Que são o público das crianças do projeto, mas inclusive das maiores. Qual é o desafio? A criança precisa se sentir desafiada, ela precisa ter a curiosidade que é a da gaveta que você falou. O que tem ali dentro? Mas a curiosidade da gaveta, ela vai além, tá? Porque a criança, ela tem um amor pela ordem do ambiente. Isso eu falo de ordem interna, tá, gente? Não é uma ordem que o adulto manda e você obedece. É diferente. É a ordem da natureza. Porque a natureza tem uma ordem, né? Ela tem um ritual e ela tem um ciclo. E a criança, ela sente necessidade disso. Então, por isso que quando ela encontra 4, 5 pedras no caminho, ela vai pegar e vai ordenar para o tamanho, ela vai empilhar, ela vai se relacionar de uma forma muito de observação e buscando a comunicação entre os elementos que ela vai encontrando. E como é que fica isso na casa, né? Que espaço ela tem de trânsito dentro da casa para encontrar essa harmonia? Ela tem ambientes onde ela pode brincar, precisa ser em todos, onde ela puder estar. Não, o canto do brinquedo, você exclui a criança, mas também um canto que acolhe e ela tem autonomia para transitar naquele canto quando ela quer ficar sozinha e brincar sozinha, isso também é o processo a respeito do processo natural. Oi, Dico. Oi, Daiane. Tá entrando pessoal aí, querida, amados. O Dico sabe muito bem do que está falando, o ponto íntegro que entrou aí, que é uma pessoa que trabalha muito com a questão da relação dos alimentos, né? E as crianças, elas percebem muito isso. E então, o convite que eu faço para você, pai e mãe que está em casa com seus filhos, é justamente isso. É pensar que espaços naturais a criança tem de ser dentro de casa. Desde ela ter acesso a poder escovar os dentes sozinha, tomar seu banho sozinha, ela poder ficar em silêncio quando ela desejar, ela se comunicar com você e ser ouvida quando ela precisa, porque as crianças elas vão falando muito alto, conforme o espaço faz com que ela não tenha lugar de expressão. Quando ela não tem lugar de expressão... do adulto, né, Gi? Essa audição sim, ativa de parar, a criança vai falar. Como a gente para para um exatamente. outro adulto, esse respeito, né? De quando a criança for falar, vamos ouvir, vamos esperar ela concluir, vamos atender, né? Como a gente, às vezes a gente acaba engolido pela correria do dia, porque tá todo mundo trabalhando, a grande parte tá trabalhando no home office. Só um pouquinho tô trabalhando, só um pouquinho tô trabalhando, e a criança vai ficando soterrada, de repente, por esses momentos, né? Então, essa adaptação a gente também tem que ter esse olhar, né? Que a criança é tão importante quanto, né?
o restante da rotina da casa e dos nossos afazeres, e como que a gente pode acomodar e equilibrar isso de uma forma a respeitar, né, essa circulação da criança pela casa, essa criança habitando essa casa, né? Eu acredito, Milena, que a gente está falando de humanidade, né? De respeito ao ser humano, porque eu vou ser um adulto que consegue estar íntegro o suficiente para ouvir a criança quando eu tiver espaço de me ouvir também. Porque isso você fala, né, da escuta ativa, mas ela é uma escuta ativa entre todos que convivem nessa casa. Então, que espaços a conversa ocupa dentro desse ambiente familiar? Se eu consigo ter meu espaço preservado em algum momento do dia, onde eu consigo estar serena comigo, fazendo algo que me dá prazer, eu vou estar com muito mais interesse para estar com a criança, quando ela me trouxer aquilo que lhe dá prazer, e ela quer compartilhar comigo. Então, essa relação, ela é igualitária nesse sentido, tu entende? Então, a gente precisa, sim, pensar na gente enquanto adulto para estar sereno, para conseguir observar todo como é que é o meu corpo na relação com eles, né? E aí, quando a colega, não sei qual, alguém falou ali de sugestões, né, dessa interação, eu diria que hoje, nessa situação que a gente se encontra, mas não é só hoje, tá? Sempre foi. Mas agora, o fato de estar com as crianças em casa está muito mais aparente. Os rituais da casa precisam ser pensados. Montessori, ela fala que a vida significativa, ela é ritualizada. Então, o que eu estou falando, né? Eu estou dizendo que na hora de preparar o meu alimento, qual é a consciência que eu tenho na preparação desse alimento? Como é que eu faço isso? Como é que eu separo os ingredientes? Como é que eu vou cortar? Como é que eu vou mexer? E esse momento, ele pode ser um momento de relação com a criança fundamental, porque a criança, ela precisa ela busca isso, né? Ela busca essa conquista do universo adulto. Então, ela quer aprender a cozinhar, ela quer aprender a mexer, ela quer ajudar. Isso não como uma obrigatoriedade, sim como um desafio. Não é uma tarefa, é um desafio. E o desafio de se sentir incluída, de se sentir parte. E aí a gente vai falar de várias coisas. Se você pensa que você for fazer um bolo com a criança e a criança está ali mexendo o bolo, se você acha que você está só preparando um bolo, vai muito mais além do que isso. Você está observando a transformação de elementos. Você está se relacionando com o outro através do preparo de algo que vai ser sorvido pelo corpo entre vocês todos. Ela está preparando algo que alguém vai comer e se nutrir, que não está ali naquele momento. Ela está fazendo esse movimento com o pulso aqui, ó, que ela precisa para a preparação da mão para a escrita. Então, você, pai, mãe de criança de 5 anos, de 6 anos, você está pensando, tá, ele está em casa, e aí ele estava no primeiro ano, como é que vai ficar? Está aprendendo a ler, como é que é isso? Não se preocupem, façam um bolo com seu filho. Ajude ele, ensine a lavar um prato. Olha o movimento. Deixe ele trabalhar com o pegador de massa e transpor o alimento de um lado para o outro. Deixa ele brincar com uma pinça e separar os grãos do feijão e fazer a coleta dos grãos de feijão com uma pinça, por exemplo. Olha o movimento que ele faz. É o mesmo necessário para a pega do lápis. Então, não se preocupem que não está tendo tarefas escolares no momento. Tudo que você precisa está dentro da sua casa. Menos as relações das crianças com outras crianças. Que isso a gente vai levar adiante para depois, quando retornarmos, mas a relação com a família, esse resgate com a relação familiar, ele é fundamental e vai deixar uma herança belíssima para essa geração que está em casa hoje. Porque você ter a relação de verdade com as crianças, né? Falar cientificamente sobre as coisas, sem mascarar e fazer fantasia com relação a medo. Falar da situação como está acontecendo, né? A Luz está falando de bastante coisas com massinha de modelar, perfeito, ótimo. E aí faz massa de pão. A massa de pão é uma segunda, a outra opção. Tiago, né? Tiago Passoc entrando aí, querido parceiro da página Brincadeiras e Jogos. Olá, Tiago. Então, Lu, isso. A massinha de modelar é um excelente recurso, mas dá para a gente ampliar essas possibilidades, né? Fazendo a massa de pão,
fazendo argilas. Se você tiver possibilidade de conseguir, inclusive, pegar a areia do pátio ou da calçada que fica à frente do seu prédio, às vezes tem ali, ou do vaso de flor, pega ali a areia, põe na tigela, amassa, porque você está oferecendo a mesma possibilidade de modelar com outras texturas, outros cheiros. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o sagu. Vocês aí para cima no Brasil talvez não saibam o que é isso. A gente fala o sagu. Dá uma possibilidade de massa de modelar extraordinária, porque ele vai criando uma textura que antes são pequenas esferas durinhas, e depois ele vai ampliando, 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 vai se nutrindo do que você colocar, e dá para colocar anilina comestível, dá para saborizar isso depois, porque daí tem todo o processo que pode sim virar alimento, né? Eu não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas aí, qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? A questão dos 3 anos, né, de fazer o bolo com as próprias mãos com o auxílio do adulto. A Fernanda falou, essa relação pedagógica, de entender que o universo, ele oferece as possibilidades. O universo que eu falo, gente, é esse dentro da minha casa mesmo, sabe? É esse aqui dentro da minha casa. Na cozinha, né, Gi, é muito rico, exatamente, né? Cozinhar o alimento, ralar, cortar, brincar com as cascas. Essa é uma brincadeira que eu trago da infância, assim, que eu sempre falo, porque é uma brincadeira da minha criança, assim, que eu amava. Chegar o momento do almoço, a mãe sempre separava as cascas e guardava para que eu brincasse. Daí eu fazia comida para as minhas bonecas. Então, todo dia uma casca diferente, era uma semente diferente, um cheiro, uma textura. E às vezes fazia tinta com tipo beterraba. Adorava pintar com casca de beterraba. E são elementos, às vezes, que a gente descarta e despreza, e eles têm um valor, uma riqueza tão grande, né, que a gente pode ofertar para a criança. Tem, e eu acho importante lembrar com relação a isso, que o brincar para a criança, ele é algo sério, e ele é algo que não é de faz de conta, que ele é real. É real, é um trabalho, é o trabalho dela, que ela vai se construindo através dessa relação, né? Para quem não sabe, a palavra brincar, ela vem de vínculo, né? A etimologia da palavra. Então, é como eu me relaciono com o mundo, como eu me vinculo com o mundo. E aí é o ambiente, são as pessoas e é comigo mesmo. Então, essa presença é fundamental. E aí, quando você fala de brincar com as cascas, isso é genial, sabe? Mas é importante também de dizer, tá, e o que mais tem de real nisso, né? As cascas da laranja, ela pode ser uma brincadeira pelo formato, pela forma como foi cascada, a laranja vai fazendo aquela curva, mas ela também é medicinal, ela tem um cheiro que pode me ajudar se eu estou um pouco resfriada, cheirar a casca da laranja, aquilo é gostoso, faz com que eu durma melhor. Então, apresentar todas essas possibilidades científicas para a criança é dar acesso ao conhecimento desse universo e dessa natureza que nos rodeia. E as crianças, elas vão elaborando as hipóteses, né? Porque não é dar a resposta. É justamente suscitar essa pergunta, que é o que a gente... Olha só quanta coisa surgiu com a semente de baobá, né? Sabe, eu nunca tinha pensado numa castanhola. Genial, cara. Porque, assim, ó, com as 2 sementes de baobá, eu posso fazer uma castanhola, sim. Eu posso criar uma castanhola. Então, tem um infinito de possibilidades aí. Mas eu convido você, pai e mãe, que está em casa hoje angustiado, de começar por você. Por essa observação de como é que estão os teus movimentos em casa. Se você consegue encontrar um tempo para você respirar. Porque a respiração é o processo que todos nós precisamos. Se você consegue respirar, você consegue estar um pouco mais calmo. E no estar um pouco mais calmo, você vai conseguir ver um pouco mais a sua criança que está em volta. E ela é um gigante. Porque eles são os nossos verdadeiros mestres. Basta observar como eles estão se relacionando agora. Eu estou fazendo uma pesquisa, um artigo que eu vou publicar logo em seguida pela PUC, de como é que está essa ludicidade nos espaços fechados, em apartamentos e em casas que as crianças não estão podendo sair. Quando eu comecei a pesquisa, uma das hipóteses era de estresse infantil, que o psicólogo parceiro que eu estou fazendo está trabalhando. E a pesquisa, conforme está se desenvolvendo, já vai fazer 1 mês e meio que a gente está trabalhando com um corte aí de faixa etária de 3 a 7 anos, que esse estresse ele não está acontecendo. Ele, muito pelo contrário, as crianças estão mais apropriadas do seu ambiente e com muita serenidade no brincar. O brincar, ele ampliou. Ele está buscando outras possibilidades. O estresse está aparecendo no adulto, aqueles que não conseguem se relacionar com facilidade
com esse brincar da criança. Até porque a gente se distanciou muito disso. Eu acho que não precisa se ter culpa com relação a isso, entende? Foi uma situação que a sociedade nos trouxe. A criança ficava até 12 horas na escola, na educação infantil. Já Então, se como é que é esse discutia a brincar? necessidade Isso, de como é que é olhar para essa esse. cavidade estendida, né? Isso, então como é que é esse adulto que brincava antes? Onde é que está esse lugar dessa criança na minha casa? Que até, sei lá, se eu tenho um filho de 4 anos, que presença esse brincar tinha na minha casa? Então, esse brincar, essa ansiedade de brincar comigo, que sou o adulto referência, ela existe. Mas ela vai desaparecer a partir do momento que se tornar uma relação real. A criança, ela tem a mente absorvente, que a Montessori chama, né? Ela tem o neurônio espelho. Então, ela nos observa e ela aprende através dos nossos movimentos e da nossa expressão, e ela nos lê. Então, você se relacionar com a criança, tá, deixa eu ver, você me trouxe esse objeto? Ah, tá, que bonitinho, que legal, que legal, que bonito, tá. Não adianta, isso não foi real, entende? E ele tem um filtro muito maior do que o adulto para isso. O adulto até às vezes, tá, ok. Agora a criança não. Ela compreende perfeitamente que você não tá inteira ali com ela. E isso é muito sério, porque tem a ver com a autoestima da criança, tem a ver como ela se vê nesse universo de pessoas que ela admira e que ela ama. Então não é só, se ela tá vindo mostrar isso para você, não é o objeto que é o importante, é o desejo de vínculo com você através desse objeto. Esse objeto ele está sendo um objeto transicional nesse momento, de ponte com você. Então, ela já explorou, ela já descobriu, e quando ela vem mostrar para você, ela vem te dizer o que é importante para mim. Eu gostaria que você reconhecesse, e eu quero saber o quanto é importante para você algo que é importante para mim. E aí, quando você a vê, não só o objeto, mas o encantamento e a curiosidade que ela tem sobre isso, o olhar dela sobre esse mundo, e a reconhece e diz para ela: eu estou aqui com você, me mostra. O que é importante para você também é para mim. Eu confio na tua capacidade de se encantar com o mundo e na capacidade de descobrir sobre algo. E isso me interessa, porque eu te amo. Então, estar presente com a criança, nem que seja por um pequeno tempo, mas que esse tempo seja real, isso é extremamente significativo. Logo em seguida que a criança tiver a atenção plena sua, ela provavelmente, daqui a pouquinho, vai brincar sozinha novamente. Porque isso é o espirar do brincar. É o compartilhar com o outro e ela volta a necessitar da exploração para dentro, na relação dela com o objeto interior. E depois ela busca de novo para fora. E essa espiral ela vai acontecendo, e é aí que acontece a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Então, se você acha que a sua criança está agitada, tente encontrar um espaço para um único momento, mas de presença real, de interesse real, de troca verdadeira. Você vai ver que o restante vai começar a fluir de forma muito mais harmoniosa, porque vai ser mais natural, vai ser uma relação mais natural. Ter o horário de brincar em casa é complicado, porque burocratiza o brincar, como o Tiago Paçoca fala muito. O Tiago aqui usa essa expressão da burocratização do brincar. Então, horário de brincar em casa, como o dia do brinquedo na escola também é muito questionável, como se tivesse um único dia para brincar, né? E também os espaços de brincar. Os espaços de brincar, eles precisam ser convidativos, eles precisam ter tudo ao acesso, mas a criança precisa ter autonomia. Um canto de brincar como um chiqueirinho, para que a criança fique ali dentro, isso não é um espaço de brincar, é um espaço de contenção. É diferente. Vocês entendem isso? Sim, sim. Pois então, né, Helena? Então, eu acho que o projeto Baobá, eu tenho certeza que vai ser um projeto fantástico e que vai contemplar muitas dessas características, né, desse olhar. Tenho Isso. certeza disso. Nosso desejo é esse, assim, é ser um espaço pensado e um espaço sempre em construção. O educar ele não é nada acabado, né? A gente sabe que sempre tem espaço para novos olhares, para que cada educador que chega, ou cada família que chega, ela vai nos trazer, vai compartilhar conosco seus saberes, suas vivências, seus percursos, né?
E o nosso desejo é esse, é estar para acolher essas famílias, estar para acolher essa comunidade e ter esse espaço de troca, né? Onde a criança possa, assim, viver esse momento tão lindo que é a infância, que é um momento que a gente diz que é o único momento que não tem recuperação, né? Uma infância perdida a gente não recupera, então a gente precisa ter essa delicadeza de deixar eles serem, né? Que eles possam expressar essa natureza e que nós possamos olhar e aprender, né? Enquanto eles estão descobrindo, estão explorando, que a gente possa voltar para essa nossa criança e ter tranquilidade de deixar isso acontecer com calma e com delicadeza e estar presente, oferecer, nos oferecer para eles, né? Quando tu fala desse olhar, é isso que me remete, assim, né? Me lembrei de uma reunião de pais onde nós colocamos um texto para os pais que tinha uma angústia num grupo específico muito grande com a carga horária, né? Que as crianças ficavam na escola e os pais tinham trouxeram essa angústia, assim, queriam estar mais presentes. E aí nós pesquisamos um material, um texto que pudesse exemplificar isso. E o texto se chama Manual do Afeto, e ele fala de um pai que todos os dias, quando chegava do trabalho, a filha pequena já estava dormindo. E ele, para que ela tivesse certeza que ele olhava ela, que ele via ela, que ele ia lá dar um beijo, dar um carinho para ela, ele deixava um nozinho na ponta do lençol. Então, esse nó é a representação, né, desse momento de qualidade, de presença autêntica, né? Então, assim, eu sou visto pelos meus pais, pelos meus familiares, enfim, quem seja a família que recebe e acolhe essa criança, né? E eu sou importante nesse núcleo, né? Eu sou importante nessa casa, nesse lar. A gente também, às vezes, pensa em adaptar muito o ambiente para a criança, como na escola, né? Que a gente fala um ambiente muito adaptado, muito, às vezes, estéril, né? E que, de fato, isso não é necessário. A criança precisa mais se sentir parte e ter ao seu acesso, né? Como você citou o exemplo poder pegar um copo e servir a sua água. Para eles, para a gente é tão banal, né? A gente pensa, eu alcanço um copo servido. Não tem o prazer que é segurar o seu copo, servir, sentir capaz de servir a sua água e tomar. É porque, na verdade, a gente está falando de uma relação de autonomia e de conquista, né? Então, pensar. E isso é muito sério, gente, porque, inclusive, dentro da metodologia montessoriana, a gente tem, inclusive, as metragens, tá? Uma criança de 2 anos, para ela poder conseguir subir, ter acesso aos lugares, o banquinho precisa ser uma medida. Se o pé da criança ocupa esse tamanho aqui do banco, pensa exatamente essa mesma medida para cá e para cá, ok? Ele precisa ter 3 vezes o tamanho do pé da criança, para que ele seja instável, conforme a constituição física e a elaboração do equilíbrio que a criança está tendo ali de 2 anos, né? A de 3, o banco pode ser um pouquinho diferente, entre 2 e 3 mais ou menos, tá? O de 5 pode ser aquele mochinho básico, sim, mas pro de 3 anos, aquele mochinho, o redondinho que a gente encontra pronto, ele é arriscado. Então, isso é dar acesso. Isso é transformar um ambiente num ambiente adequado para a criança. Não é pintar as paredes cada uma de uma cor e nem trazer um monte de jogos e de brinquedos. Então, esse momento agora, no meu ponto de vista, e isso aí é muito pessoal, esse momento da pandemia que nós estamos vivendo é um convite à presença, ao estado do hoje, a criança como ela está hoje e eu como sou hoje com ela. É um convite de presença e um convite de bem menos. Bem menos. A gente precisa de bem menos do que a gente imagina. Então, não tem necessidade de sair comprando horrores de cacarecos, de brinquedos, de plástico e encher a casa de excesso de informação. Volta-se para o que é natural, vê o que ela realmente busca. O Tiago Aquino, que estava aqui com a gente agora há pouco, ele nos contou que ele foi com a filha para o pátio da casa da mãe, para a casa da mãe, e a casa da mãe tem um pátio, antes ele morava num apartamento. E que a menina não sai do pátio, que a menina busca as folhas e junta pedrinha e observa as coisas. Então, os brinquedos comprados, às vezes, eles só distanciam, ele tem um imediatismo, né? Ele é um brinquedo fabricado por uma situação que é muito efêmera, que passa o interesse. Porque se a criança conquistou a habilidade ou o interesse que ela tinha naquele brinquedo, acabou. Então, todas essas... já vem com uma limitação, né, Gi? Ele vem pronto para um fim. E aí, se a criança consegue atingir aquele fim,
ele literalmente acabou, ele continua presente, mas ele não desperta mais interesse, E de curiosidade. novo, de novo eu vou falar assim, ó, que meus pais me perguntam muito de novo da alfabetização, né? Olha só, vai com a criança para a cozinha preparar algo, certo? Então aí você vai pegar e da gaveta, olha só, eu peguei uma espátula. Esta é uma espátula. É diferente de uma concha. Esta é a concha e essa é a espátula. São dois objetos muito diferentes. Este é o garfo de carne. Este é o amassador de alho. Este é o socador de feijão. Ou o que mais que tem dentro da cozinha? A criança ela só desorganiza, tira tudo para fora e faz aquela bagunça, não deseja na ânsia de explorar todo o universo. A partir do momento que você não vê isso como uma crítica e senta e começa, olha só, é uma caçarola ou um saca-rolha. Olha a oferta de linguagem que você vai trazendo. Eu Sim, confesso para vocês que tem garfos que eu não sei o nome. Aqueles jogos de garfos que tem uns maiorzinhos, menorzinhos, eu não sei o nome deles, eles têm um nome específico. E tem formatos de facas que também têm nomes específicos. Ah, mas faca é algo perigoso. Então, tudo isso você pode trazer de uma outra forma. Vinculando ao conhecimento, você traz as possibilidades de descoberta. E isso é um processo natural. De mundos, né? Não é uma alfabetização estrita de um código linguístico, né? Esse código Exatamente. é a sociedade dos pais, se as crianças vão aprender esse código e vão conseguir se comunicar através dele, é compreensível, mas ela é desnecessária porque ela não ajuda, essa ansiedade, ela não ajuda a criança a acelerar esse processo e ela inibe esse outro conhecimento, né? Porque conhecer o mundo é muito maior e mais importante do que só decodificar esses símbolos. Que Sim. Isso vai acontecer, né? E se ela tiver com essa alfabetização de mundos ok, acontecendo e viva e com vocabulário amplo e essa curiosidade sempre acesa, a forma de registrar, ela começa pelo desenho e ela vai evoluindo e daqui a pouco ela está lendo, escrevendo fluentemente e rica de ideias, né? Para pôr nesse papel. Porque não adianta ela tiver acesso ter papel e não ter ideias, né? De estar ali muito tolhido, né, no seu conhecimento. É a linguagem toda ofertada para ela e também a conquista do corpo. Esse corpo ele precisa estar pronto, essa mão precisa estar pronta. E ela só vai fazer isso através das práticas. E as práticas da sua própria vida, do seu cotidiano. É abotoar a sua própria roupa, mesmo que ela leve 10 minutos, 15 minutos para abotoar um botão. Mesmo que troque o botão, não tem problema. Gente, um botão trocado, mas ela conseguiu botar o botão, gente, é uma conquista, tá maravilhoso. A gente comemora. A gente não de vai jeito nenhum tirar novo, tudo, né? Não tira tudo e bota no lugar, não. Tá no lugar certo, lugar que ela conseguiu colocar naquele momento, ok? Quando ela perceber que algo tá incomodando, ela vai tentar buscar colocar de outra forma. O sapato deixa o sapato trocar. Se doer o pé, ela vai ver que tem algo errado e vai destrocar. Se não doer o pé, tá ótimo. Qual é o problema? Ela conseguiu colocar sozinha. É uma conquista. Imagina se a gente, enquanto adulto, cada vez que eu vou tentar fazer... eu tentei fazer a live no Instagram aqui. Poxa vida, não sabia fazer. E aí, tava difícil. Então... Aí vai chegar alguém para mim e dizer assim, então você não pode fazer, porque você não sabe fazer direito. Você não consegue. Então, você não consegue fazer. Então, não faz. É a mesma coisa. Quando a gente pega uma criança que está tentando fazer algo, com dificuldade, a gente espera daqui que eu faço. Então, é isso que você está dizendo para ela. Você não é capaz. Aí a gente tem crianças. Ajuda, né? A gente pode ofertar. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas não chegar, passar por cima da ação da criança e já... E essa ajuda... Ninguém fala nada, né? E essa ajuda não é fazer... E essa ajuda nunca é fazer por ela. É mostrar para ela como fazer e ela tentar fazer por ela mesma. Essa é a verdadeira educação, né? Que a Montessori chamava de ajuda à vida. E isso pra gente também. Se o meu filho vai me ensinar aqui, eu digo para ele, não faça para mim, por favor. Me mostre como fazer, porque eu vou precisar eu clicar. Senão eu não vou conseguir acessar direito. Exatamente. E eu vou precisar, às vezes, fazer a mesma situação 4, 5, 10, 20 vezes. Até conseguir aprender e absorver isso. E as crianças, elas fazem isso e elas vão fazer muitas e muitas vezes, mas por pulsão interna.
de dentro para fora. Não porque o adulto está mandando ela repetir, são coisas diferentes. Essa necessidade de conquista faz com que eu faça várias vezes, até absorver. Agora, a partir do momento que alguém disser assim, senta aqui do meu lado, você vai fazer até aprender, acabou o interesse, criou um bloqueio. Na hora, né? E, aí, e esse Menina, bloqueio tô às vezes vendo aí, acompanha até... leva uma vida toda. Milena, eu tô vendo que a gente tá quase estourando o tempo aí, quase Gente, sempre finalizando. acontece isso quando a gente conversa. O tempo passa Muito assim, ó. rápido! Eu tenho muita vontade de saber o que vocês que estão aí assistindo junto com a gente, o que estão pensando. Nossa, gente, é muita coisa que a gente pode fazer com as crianças em casa nesse momento. Mas busque aquilo que te dá prazer também. E que tiver uma situação significativa para você, sabe? Porque se for significativo para ti, vai trazer um significado para a criança. Então, cante com seu filho, com a sua filha, não importa a voz que você esteja, não importa a música que você gosta, ok? Cantigas infantis, elas só são infantis porque alguém disse que existe uma canção que é infantil. Uma colega minha esses dias, até eu postei no meu timeline aí do Instagram, ela estava cantando Mercedes Sosa com a filha dela, que não tem 1 ano e meio agora, quase vai fazer 2 anos ainda. E ela estava cantando e vai brotando, brotando, como um mosquito la pedra, como é mosquito la pedra. E a menina assim, com os olhos para ela. Porque a menina está recém conquistando a fala. E aí, quando termina, como é mosquito la pedra? E a menina, si. Ok? Então, olha só a absorção disso. Ela está trazendo todo um elemento cultural. O conhecimento de mundo dessa menina não vai se limitar ao que o Patati Patatá fala. Vai ser outro conhecimento de mundo, uma outra relação, que tem uma língua diferente, tem jeitos de cantar diferentes, tem melodias diferentes, tem uma pessoa ali que ela estava vendo na televisão, que canta de jeitos diferentes que normalmente ela vê, é um universo que tu está oferecendo. Esse é o brincar à natureza. É você brincar com tudo que é real, natural, nas relações com o ser humano e com toda a cultura que está disponível no nosso entorno. E mais toda a natureza verde, o meio ambiente verde que a gente tem, que pode estar lá fora, mas quando eu estou ali no meu vaso de flor e digo para a criança, vem cá ver, olha só, nasceu um pistilo. Pistilo é aquele negocinho que está lá dentro, ó, da planta, antes de abrir a flor. É um pistilo, tá vendo? Olha só, esse aqui tem diferente dessa. São 2 folhas diferentes. Aí a gente sai daquele estereótipo da criança conhecer só o logotipo enfim, do fast food lá da moda, ou do refrigerante da moda, que ela, com 1 ano e meio, sabe o que está escrito ali, né? Mas não sabe reconhecer o formato de uma folha, mas é o quanto você apresenta isso para ela ou não. E o que você sente de prazer, né? É verdade. Essa sensibilidade Querida, de cuidar do que é vivo também, né? Eles amam, assim. A minha pequena, ela conversa com as florzinhas, porque a gente brinca e conversa com as florzinhas e fala, e ai, como tá linda, olha só, tá com um bebê, florzinha. E agora eu já várias vezes me peguei ela fazendo a mesma coisa. E aí esses dias ela tava com um vasinho na mão e beijando a florzinha, coisa mais querida, sabe? Oferecendo pra flor o carinho que a gente oferece para ela, reconhecendo como um ser vivo, né? eu me reconheço como ser vivo e reconheço outro ser vivo, sem fantasia, entende? É uma flor, que espécie é, da onde é, não é uma florzinha que tem carinha e dente, é diferente. Ele é um ser que tem toda a sua característica que precisa ser preservada. Milena, vamos cantar para terminar? Vamos cantar para terminar? Para a gente terminar com uma canção? Pode ser? Então, vamos fazer uma canção que todo mundo conhece, mas eu vou convidar vocês de fazer de outra forma, tá? A gente vai cantar uma canção que é do Villa-Lobos, a melodia do Villa-Lobos, e a gente vai fazer assim, como a gente não pode caminhar com o nosso corpo nesse momento, como estamos eu e você aqui, a gente vai fazer uma representação de uns passos, como se eu estivesse andando com um pé na frente do outro, assim com as mãos, ok? Porque o sensorial é fundamental. O corpo ele não pode ser esquecido nunca. Tudo que você for fazer com a criança precisa estar na pele. E isso torna significativo. Queria te agradecer a presença e o estar aqui. Muito agradecida a todos que a gente esteve junto. E faz aí junto com a gente. E depois me conta lá o que vocês sentiram, tá bom? Então vamos lá. Se essa rua fosse minha,
Eu mandava ladrilhar, vira agora. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Então vamos escolher, né, as pedrinhas que a gente coloca no caminho das nossas crianças, que sejam de brilhantes, que saibamos preparar o caminho para elas e deixamos elas irem e seguimos, porque nós vamos encontrar um caminho extraordinário aí pela frente, com toda a percepção e olhar que eles têm sobre o mundo. Basta fazermos a borda, né, de cuidado, proteção e acesso. Queridos, muito agradecida, bom dia para vocês. E podem me chamar, podem me chamar no privado, a gente pode seguir a conversa, me chamem o que precisarem. Todo domingo tem a Esfera Montessori, que é o canal do YouTube, que eu estou trazendo alguns elementos aí para pensarmos juntos, né, esse momento, para respirarmos e pensarmos sobre esse universo da criança. E seguimos juntos, né, Helene? Que parabéns pelo Projeto Baobá, essa magnífica presença de se manter conectado com esse elemento que tem essa possibilidade, que nos traz essa via de comunicação, né? Que é natural também, porque eu posso não sentir o teu cheiro, mas a partir do momento que a minha pele está sendo tocada e a tua também, estamos fazendo algo juntas. E isso nos conecta muito mais que a gente imagina. Muito obrigada pela tua generosidade, como sempre, pela tua partilha, pela qualidade técnica que tu agradeço dos conhecimentos e nos permite, assim, ir fazendo esse caminho, construindo, e a gente deseja muito, assim, de ter sempre presente e outros educadores que estavam conosco também na live e que possam estar contribuindo, que a gente possa continuar conectado, conversando através do projeto, por enquanto através das redes, das lives, e assim que possível, também fisicamente, fazer um grande encontro, uma roda linda, cantar juntos, de pés descalços, né? Vai ser uma delícia, com certeza. Hoje não teve chimarrão aí, Helena. A Helena quase me fez chorar da última vez. Vou contar para vocês. Não foi. Ela fez um chimarrão, gente, colocou meu nome em letrinhas coloridas. Do que era aquilo? Que letras? Como é que você conseguiu aquelas letras? São confeitinhos. Gente, ela escreveu Gisele Baobá em cima do chimarrão. Eu olhei aquilo e digo, gente, se as pessoas já acham que relação virtual não existe, só um pouquinho. Olha isso, sabe? Eu fiquei muito comovida. Fiquei muito comovida. Mas para mim, eu vou fazer outra, vou postar na rede para todo mundo ver. Gente, muito agradecida, uma linda tarde para todos, uma boa semana para todos. Um grande abraço a todos que estiveram presentes e até a próxima. Amanhã nós temos uma outra. Que coisa boa. Até mais. Até. Beijo.